capítulo 6, versículo 14. Vocês estão comigo nessa noite, amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou dar o microfone aqui para o presbítero Eduardo. Presbítero, chega mais próximo. Eu vou pedir para você me ajudar em alguns versículos, e aí você só lê. Pode ficar sentadinho ali, só fica perto só. Amém? Liga o microfone. A gente vai fazer uma coisa diferente hoje. Já vimos preparados para isso. Davi saltava. Preste atenção em algumas expressões, gente. Esse início é muito importante. Davi saltava ou dançava com toda a sua força. Preste atenção nessas palavras. Todas as suas forças. Diante de quem? Preste atenção que Davi está dançando diante da presença do Senhor. Amém? E estava Davi vestido, com uma túnica de linho. Na minha tradução está escrito cingido de éfode de linho. Versículo 15. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel, ou seja, Davi não estava sozinho, a arca do Senhor. E a Bíblia diz que havia o que? Júbilo e som das trombetas. Amém? Vamos voltar? Davi estava dançando com toda a sua força, não na presença do seu povo, mas estava dançando com toda a sua força na presença do Senhor. Amém. Amém? E aí depois diz que ele vinha e arrastava uma multidão, porque ele vinha e todo Israel vinha dançando com ele. Olha o que a alegria do Senhor faz. Ela consegue contagiar aquele que está ao nosso redor. Isso é muito lindo. Não é uma alegria natural. Quando é uma alegria natural, a gente se escandaliza, Ih, caramba, cara bobo, que tanto esse cara ri, dança, se não tem nem música. Mas a alegria do Senhor, como a palavra diz, ela é a nossa força. Ela nos sustenta, ela nos coloca de pé. Versículo 16. E sucedeu que é complicado. Sempre vamos incomodar alguém. Entrando com a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, mais uma vez, a Bíblia diz aqui que ela o que? Desprezou o seu coração. Versículo 20, para a gente não prolongar. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, antigo rei, saiu de onde estava, saiu da sua janela, do seu palácio, e foi ao encontro com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos. Porque a Bíblia diz que Davi fica nu. Ele chega uma hora que ele fica doidão e fica nu de tanta alegria. Como sem vergonha se descobrem qualquer dois vadios. O que significa a palavra vadios, irmãos? Pessoas normais, naturais. Davi era um rei. Então, se fosse uma outra pessoa, ninguém se escandalizava. Mas vindo de Davi, era escândalo. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, só um minuto, vamos lá. Perante o Senhor que me escolheu a mim, olha que interessante, antes do que ao teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do
Senhor sobre Israel perante o Senhor me tenho alegrado. Mais uma vez Davi expressa a sua alegria perante o Senhor. E ainda mais do que isto, versículo 22: me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem você falaste, Mical, mas por elas eu serei o quê? E a Bíblia diz, a palavra diz que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Então, pessoal, o que nós queremos aqui falar nessa noite? Vamos tentar destrinchar isso aqui juntos. A Bíblia é clara e expressa o amor de Davi pelo Senhor. Amém? Amém. A Bíblia é clara e expressa a atitude de Davi diante da presença do Senhor, até porque havia a arca da aliança no meio deles. Então, algo muito sério. Porém, eu não me recordo na Bíblia um homem que tenha dançado como Davi dançou. Davi era tão diferente que essas atitudes de dança eram com as mulheres, não eram com os homens. As mulheres dançavam. A Bíblia diz que quando o povo de Israel atravessou no Mar Vermelho, quem dançou do outro lado? Miriam dançou na presença do Senhor. Então não era algo natural uma pessoa, um homem, dançar. Eu fico imaginando Davi dançando. Como aquele cara deve ter, porque o cara extravasava. E a alegria dele era tão grande que ele conseguiu contagiar o povo de Israel. Talvez, se Davi tivesse entrado no seu cavalo branco, com a sua armadura forjada, com a sua lança, com a sua espada, muito sério, com a arca do Senhor ali, bem o que? Religioso, né? Ali, o povo, porque o povo ele é muito aquilo que o líder é. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel acompanhou Davi, entrou com Davi, dançou com Davi. Porém, a sua mulher Mical, que não estava presente, que não estava na mesma visão, que não estava na mesma unção, que não estava diante do Senhor, ela repreende e despreza Davi. Sabe o que eu aprendo com isso? E é muito sério, que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que nós desprezamos. Às vezes, algo pequeno que vem para as nossas mãos e a gente despreza sem entender que aquilo ali que é o pequenininho que está nas suas mãos é um começo para a sua vida e para uma geração após a sua vida. E a gente vai entender o porquê de uma geração. Por outro lado, quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu comecei a preparar a mensagem com o Senhor, entendendo o seguinte: cara, Mical é uma bruxa, velho, mulher mal amada, mulher amarga. Como é que a mulher repreende seu próprio esposo? E o grande problema é que Mical estava no lugar errado. Ela não estava na presença. O Senhor não se fazia presente diante de Mical. E por isso ela tem essa atitude de repreender de uma forma completamente errada o seu próprio rei
o seu esposo e ungido do Senhor. Mical comete um erro muito grave no momento que ela despreza Davi, porque aquilo que nós desprezamos, nós também seremos desprezados. Mical despreza Davi, a Bíblia diz que Davi despreza Mical. Mical não nasceu estéril. Mical não nasceu com problemas que não poderia ter filho. Ela simplesmente, ela deixou de gerar. Simplesmente ela não pôde mais gerar filhos. Ela não gerou mais filhos. Mas aí eu comecei a compreender. Eu falei, nossa, peraí, Senhor, me perdoa porque eu estou chamando Mical de bruxa velha. Não é isso. E aí eu comecei a falar com Deus assim, Pai, eu preciso conhecer a história dessa mulher. Eu preciso mergulhar mais fundo para que eu possa pregar. Sabe, hoje eu falava com uma pessoa que uma coisa que é detestável, que é triste de se ver, é quando uma pessoa julga uma outra pessoa sem conhecer a história daquela pessoa. Eu já fui julgado sem conhecerem a minha história de vida, simplesmente porque bateram os olhos em mim e falaram, eu não gosto desse cara não presta, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Quando a gente está fora da casinha, quando a gente está fora dos propósitos de Deus, a gente julga sem conhecer a causa daquela pessoa. Mas tudo isso tem uma história. O Mical teve sua história. E aí é onde nós queremos entrar. Primeiro de tudo, Mical foi um tipo de mulher com sérios problemas emocionais. Mical foi uma mulher que tinha traumas mal resolvidos. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes, ou talvez você nunca prestou atenção. Porque a gente pega o texto da Bíblia, né, e lê, Mical rejeitou Davi. Então ela já não presta porque ela rejeitou Davi. Por isso Mical não pôde ter filhos. Mas Mical amava seu esposo. Porém tinha um coração ferido e cheio de amarguras. A Bíblia, e eu vou precisar do presbítero Eduardo, ela nos mostra uma mulher cheia de traumas do passado, frustrações, decepções e feridas que não foram curadas. Você consegue compreender isso essa noite? Consegue compreender? Presbítero, 1 Samuel 18, 27, você consegue ler para mim? 1 Samuel, e pode ficar em 1 Samuel 18, 27. Só para vocês entenderem que o que eu estou falando não é da minha cabeça, mas é Bíblia, é Bíblia. 1 Samuel 18, 27. Lê pausadamente. Capítulo 18, versículo 27. Então Davi se levantou e partiu ele com os seus homens, e feriram entre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Primeiro ponto, a vida de Mical começa a desgraçar ele. Mical amava Davi, mas Davi não amava Mical. Então a vida dela começa com um amor que não era
correspondido. Mical, nesse momento, ela servia simplesmente como um troféu político para Davi. Davi venceu a guerra, o Saul pediu 100 prepúcio para Davi, Davi vai lá e traz 200, cala a boca de Saul e pede sua filha em casamento, mas nunca houve amor, tudo uma questão política. Mas Mical amava Davi. Você pode repetir comigo? Mical amava Davi, ou seja, um amor não correspondido. Isso é muito chato, isso é muito ruim. Você começar a sua vida amando uma pessoa, dando a sua vida pela pessoa, e você não é mais do que um troféu político para aquela pessoa. Vocês querem ver um outro detalhe? Como é que a vida de Mical começa a desandar? 1 Samuel 19, 11 e 12. Olha a história dessa mulher, gente. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Versículo 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu e escapou. Glória a Deus. Mical se casa com o amor da vida dela, não é correspondida, o coração do seu pai se enche de inveja, de ódio, por alguém que ele achava que queria roubar o seu trono, e não era verdade. Ele perdeu o seu trono, ninguém queria tomar dele. E aí Saul prepara o quê? Matar Davi pela manhã. Mical faz o quê? Manda seu marido embora de casa, o seu esposo, salvando a vida dele e colocando a dela em risco. Não foi isso que você viu? Então, olha os traumas que Mical foi tendo no decorrer da sua vida. 1 Samuel 18, 20 e 21. Muito bom anotar, gente, para vocês entenderem. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe darei para que me sirva de laço. Opa, eu lhe darei para que sirva de laço. Prestou atenção? Continua. E para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje o meu genro. Amém? Para que sirva de armadilha para Davi. Cara, você pensa numa violência doméstica, era o que aquela mulher sofria. Ela era violentada literalmente pelo seu pai de todas as formas, de toda maneira, de todo tipo de desgosto, de humilhação aquela mulher passava com a sua família. Amém? Amém. Então ela foi o quê? Usada pelo seu pai como isca para matar o seu amor. E a cabecinha dela foi, e o coração dela foi só criando raiz de quê? De amargura. De amargura. Amém? Mical se casa, Davi foge, e no 1 Samuel capítulo 25, versículo 44, o que acontece? 1 Samuel capítulo 25, versículo 44, o que acontece? Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Gaim.
passou, seu esposo foge, vira fugitivo de Israel para salvar a sua vida, ela salva a sua vida, e depois de tudo que aconteceu, Mical ainda é obrigada a se casar com outro homem. Foi dada a outro homem, uma mulher casada foi dada a outro homem. Sabe, gente? Isso tudo fez com que Mical, no dia de uma das maiores festas na cidade de Davi, ficasse de fora, ficasse olhando somente, ausente da presença de Deus. Mical era uma mulher que tinha a sua vida mal resolvida, a sua vida emocional mal resolvida. E quando você tem uma vida emocional, quando se cria raiz de amargura no seu coração, a tendência é que o seu senso crítico fique insustentável. E aí tudo que você vê, você despreza. Tudo que vem nas suas mãos, você acha pequeno. Tudo que você vê as pessoas fazendo, você começa o quê? A desprezar. Mical não despreza Davi com a sua atitude, não porque Davi errou, é porque Mical era uma mulher de dores, Mical era uma mulher sofrida. A vida de Mical não foi fácil, mas o fato de Mical ser uma mulher sofrida, uma mulher de dores, não isenta ela do seu pecado. Porque é um risco muito grande quando nós desprezamos algo que está sendo feito para Deus ou que veio de Deus para a terra. Os céus se abrem e derramam sobre nós algo diferente, algo novo, e aí a gente despreza, esquecendo que aquilo que é pequeno hoje pode se tornar muito grande amanhã. Você consegue compreender isso? Mical não conseguiu enxergar que a alegria de Davi a sua alegria era na presença do Senhor. Ela não conseguia compreender, através de tanta raiz de amargura, através de tantas dores, através de tanta solidão, porque Mical, quando está ali na sua janela, Davi já tinha pedido Mical de volta, já tinha tomado Mical de volta. E aí, você imagina o seguinte: imagina você no lugar de Mical, depois de todo o sofrimento que passou, e aí você imagina, chegou o meu vez, chegou a minha hora, agora sim, a minha família está sendo restituída, o meu casamento está sendo restituído, agora eu vou sentar no lugar que é meu por direito, eu sou esposa de Davi, sou eu que tenho direito ao trono, ao lado do rei Davi. Agora eu vou tomar aquilo que é meu por direito. Agora a minha vida vai voltar ao normal. Não é isso que a gente pensava? Poderia pensar? Não é isso que a gente pensaria? Depois de tanta pancada que a vida foi nos dando, depois de tanta raiz, depois de tanta dor, um sopro de esperança. Ei, meu marido, o meu verdadeiro marido me chamou, quer que eu volte para casa, ou seja, ele está me tomando de volta. Só que Mical, quando volta, não acontece, ela passa a ser mais uma dentre outras esposas dele. Então o que acontece, gente? Mical é rejeitada por Davi. Ela perde mais uma vez
aquilo que ela nunca teve. Já viu aquela expressão, que saudade como é que se fala? Que saudade daquilo que eu nunca vivi? Era a situação de Mical. E aí no versículo 16, quando nós lemos lá em 1 Samuel, fala assim, ó: e sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que estava bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E voltando Davi para abençoar a casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e disse, e humilhou Davi: quão honrado foi o rei de Israel. Mical estava trazendo a cor do seu pai, estava lembrando, trazendo a lembrança do seu pai, que era um homem honrado, segundo a sua visão, segundo o seu entendimento. E Davi fala para ela: cara, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos de servos e servas, como sem vergonha se descobre qualquer dos maridos. E Davi fala para ela: você me desprezou e eu vou te desprezar. A partir de hoje, você será só mais uma na minha cama. Que aliás, nem na minha cama você vai ser. Sabe, o X da mensagem começa aqui. Porque no versículo 21 ele diz: a minha alegria. Davi dançou com toda a sua força diante da presença do Senhor. A alegria de Davi, ela era tão extravasante ao ponto de contagiar a cidade. E aí eu pergunto para vocês nessa noite: será que Deus estava tão preocupado com a aparência de Davi ou com aquilo que Davi ocultava no seu coração? Deus, ele não está preocupado com a nossa aparência, com aquilo que nós mostramos. Mical, devido ao seu coração, olha para Davi e despreza ele, porque foi um rei que envergonhou Israel naquele momento devido à sua alegria. Só que os olhos do Senhor não estavam olhando para fora, para a atitude externa de Davi, mas estavam olhando para a singeleza do seu coração. Amém. A alegria do seu coração. Quando nós colocamos as mãos, quando nós fazemos qualquer coisa, ainda que pareça ser pequena, nós precisamos compreender que toda obra é para a glória de Deus e para a honra do Senhor. Sabe, quando nós estamos fora da caixinha, quando nós estamos fora do movimento, quando nós estamos fora do cenário, a atitude é natural ter uma atitude de Mical, é ficar na janela somente olhando e criticando aquele que tem estado com alegria na presença de Deus. É isso que as pessoas não compreendem, é isso que os religiosos não entendem. A satisfação de Deus em poder olhar para você e falar assim: cara, esse cara aqui está feliz apenas com o simples, ele está feliz apenas com um pouco, ele está feliz apenas com um pequeno gesto. Olha a alegria, olha como é que ele se alegra na minha presença. Eu começo a compreender, e Deus está me dando isso aqui agora. Ele não está preocupado com o tamanho da sua santidade, nem com o tamanho do seu pecado.
falem o que falar, julguem quem julgar, mas Deus está querendo e requerendo que você seja você mesmo, aquele que possa agradar o coração de Deus e não aquele que possa agradar o coração do homem. É como nós falamos no início. Olha aqui, ó, vocês querem saber de uma coisa? Eu escolho me sentar na mesa de João Batista, aonde tem pão, aonde tem vinho, aonde tem azeite, aonde tem água, aonde tem verdades, do que sentar na mesa de Herodes, aonde tem mentira, corrupção e falência de estrutura. É Deus. É isso que vai acontecer conosco. Porém, Mical, ela tinha um coração, sabe, ferido, um coração cheio de feridas, um coração, sabe, cheio de mágoas, cheio de raízes, de amarguras. Mical era uma mulher mal resolvida. Mical não conseguiu buscar em Deus a cura que ela precisava ter. É compreensível tudo que aquela mulher passou, mas é reprovável a sua atitude contra o ungido de Deus. Deus deve ter olhado para Mical e falado assim: nossa, eu te compreendo, minha filha. Como eu te compreendo. Como você teve uma vida difícil, como foi difícil a sua vida, Mical, mas isso não te dá o direito de você desprezar o meu servo Davi. Isso não te dá o direito de você ficar de fora da minha presença. Isso não te dá o direito de ficar de fora da minha festa. Olha, Mical, estão todos dançando. Davi exagerou um pouquinho, mas me agrada. Sabe por quê, Mical? Porque eu não sei se você lembra da história de Davi quando ele estava no pasto. Quando todo mundo, inclusive meu servo Samuel, pensou que eu ia chamar o maior, o mais bonito, o mais forte, eu disse para Samuel: ainda não é este Samuel. Sabe por quê, Mical? Porque eu não olhei para a sua aparência, mas eu olhei para a essência que está dentro daquele homem. Aleluia. Você consegue compreender nessa noite? Amém. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós desprezamos. Sabe por quê? Porque aquele que despreza será desprezado. Vocês querem ver uma coisa? Davi, quando vai para a batalha contra Golias, Golias olha para Davi, o que acontece? Golias faz o quê? Despreza Davi. Você, com essa pedrinha aí, desse tamanho, você está de brincadeira comigo. Eu vou cortar a tua cabeça, eu vou tirar ela de você com facilidade. E o que aconteceu com Golias? Fracassou. Ele perdeu a cabeça. Ele foi desprezado. Você consegue compreender? Olha um outro detalhe aqui. Glória a Deus. Sabe que a gente precisa entender, e isso é muito forte, que as nossas palavras, gente, elas promovem os frutos. Nós somos como uma árvore que lança os frutos. A diferença é que as palavras, depois que sai da nossa boca, ela não tem mais como ser recolhida. Amém? Porém, nós vamos colher aquilo que nós falamos. São como sementes lançadas. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios capítulo 13, versículo 2, não precisa nem abrir se não quiser. Provérbios 13, 2. Do fruto da sua boca, cada um
comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Sabe o que significa isso tudo? É que nós vamos comer, nos alimentarmos do fruto da nossa própria boca. Sabe o que acontece, gente? Nem tudo que nós passamos são desafios ou são provas. Nem tudo é o diabo. Mas na maioria das vezes é aquilo que nós lançamos pela boca. É aquilo que nós lançamos. Porque depois que você lança, você não tem mais como recolher. Mas você vai colher. Porque as palavras são como frutos. Então depois que você lança, você não recolhe, mas você colhe. Então se você está lançando bênção, você não vai recolher essa palavra, mas você vai colher bênção sobre a sua vida. Se você está lançando inveja, palavras de invejas, palavras de ciúmes, você não vai colher. Se você está recusando, se você está, como é que eu posso dizer? Agora eu esqueci a palavra que a gente está usando muito aqui. Se você está desprezando com seus lábios, o que você vai receber é desprezo. O mesmo desprezo, a mesma palavra de desprezo, você vai recolher desprezo. E quando nós somos desprezados, a gente pensa, que o homem ele é solidão porque se encontra só. Eu sou sozinho, eu estou sozinho, estou vivendo uma solidão. O problema não é essa solidão quando estamos só. O problema é a solidão que encontramos em si mesmo. Porque essa solidão que encontramos em si mesmo nada mais é do que chamada ausência de Deus. E Mical estava ausente de Deus. Por isso ela teve aquela atitude. Por isso que quando você julga, por isso que quando você aponta, por isso que quando você despreza, que você vomita, que você não quer, significa que existe algo no seu coração que precisa ser curado. Existe uma ferida que está aberta, que precisa ser fechada. E quando a ferida está aberta e não está sendo fechada, nada está fechando aquela ferida, significa que está te faltando Deus na sua vida. Você é um cara que prega, você é um cara que congrega, você é um cara que louva, você é um cara que toca, você é um cara que ora. Mas você despreza tudo que vem até você, porque você está com uma ferida aberta. Você já não percebeu que você estava com várias pessoas ao seu redor, recebendo vários tipos de carinhos, de palavras de conforto, aniversário, uau! Caramba, quanta gente me parabenizou. A gente vê pessoas assim, postando e repostando, fulana de tal, eu te amo, parabéns, ei, legal e tudo. Mas aquela pessoa não consegue ter uma alegria, não consegue, acelerar, vive desacelerando o tempo todo, porque falta, porque ela na verdade, ela não está tendo falta de pessoas ao seu redor, ela não está tendo solidão ao seu redor, ela está com solidão dentro de si própria. Alguma coisa está ausentando alguém ou algo dentro dela. E aí eu volto a dizer o que eu tenho falado sempre: precisamos parar de nos agarrarmos em pessoas, lugares e coisas, porque a tua palavra, a tua essência, a sua vida, ela me basta. Amém. Ela é o suficiente. A gente consegue compreender o que Mical passou, mas a Bíblia diz no final ali, quando nós lemos ali no finalzinho ali, que por isso Mical não teve filhos. É muito duro isso. É muito duro. Imagina você ter uma vida toda
e você ser desonrada, você ser rejeitada. Por que as mulheres que tinham ventre cedo sofriam tanto? Não é pelo fato somente delas não poderem gerar, era pelo fato da desonra. Porque em Israel, uma mulher que não podia ter filhos era desonrada. E é por isso que nós entendemos que nos dias de hoje existem pessoas que não conseguem gerar nada, porque desprezou algo pequeno que veio nas suas mãos, e não entendeu que na sua geração à frente, aquilo que era pequeno poderia se tornar um montão, poderia se tornar grandão, poderia se tornar algo favorável a ela. Aconteceu com Mical, sabe? A rejeição de Mical ao seu rei mudou o destino e a história de Mical para sempre. Então, meus irmãos, não despreze aquilo que está diante dos seus olhos. Talvez eu olhe para uma pessoa e veja aquela pessoa fazendo algo, e aí eu olho com desprezo. Significa que não tem algo errado naquela pessoa, mas tem algo errado em mim. Sabe? Aquela pessoa é desprezada por alguma coisa que ela fez, ou então você recebe algo de alguém. Sabe quando você ganha aquele presente, pastor, no seu aniversário? Criança tem muito disso. Criança não entende. Eu falei para o Davizinho e lembrei. Criança está esperando ali uma bola de futebol. Eu era assim. Hoje é meu aniversário, eu vou ganhar uma bola. Aí a pessoa vinha assim: olha que eu trouxe para você uma roupa. Acabou. Eu desprezava aquela roupa, jogava ela de canto. Não é criança que não faz isso, né? Jogava aquela de canto e pegava ali um bonequinho para poder brincar, esperando, aguardando a bola. Sabe? Não é o que nós queremos, mas é aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Não é como nós queremos, mas é como Deus determina. Eu não tenho que desprezar aquilo que Deus está colocando nas minhas mãos. Eu tenho que fazer uma entrada triunfal, como Davi fez. Aleluia. Triunfante. Eu tenho que dançar. Eu tenho que pular, sem me preocupar com aquele que está me desprezando, porque aquele que está me desprezando receberá o mesmo desprezo. Deus abençoe a todos e não despreze aquilo que está diante de você. Amém? Amém.